Raquel, muito bem-vinda ao Aging Back Podcast. Muito obrigada. E desta vez sobre menopausa e saúde mental. Um tema esquecido, um tema mal amado e um tema que acho que está na ordem do dia. Temos também o gosto de ter connosco lá na Porto Clínica, com o melhor dos feedbacks. A doutora Raquel Ribeiro da Silva é licenciada pela Faculdade de Medicina do Porto, da Universidade do Porto, e assistente hospitalar de psiquiatria, portanto acho que a pessoa certa para nos vir falar deste tema. E começava por relembrar o conceito de menopausa, portanto a última menstruação que vai ocorrer na vida da mulher e corresponde a um apagão hormonal com baixa de estrogénios, baixa de testosterona. E a menopausa tem como que uma impressão digital, não há duas menopausas iguais. Há mais de 30 sintomas reconhecidos associados a este período, 8 deles que serão os mais frequentes. Há senhoras que têm a sorte de não sentir nada. E, recentemente, num inquérito que foi realizado, portanto, no Reino Unido, em 2.000 mulheres menopáusicas, verificou-se que 75% dessas mulheres apresentavam sintomas depressivos e que 69% estavam muito ansiosas. Para termos uma ideia de números, 4 em 10 mulheres acabam por ter algum tipo de alterações humorais nesta fase. Sabe-se também que mulheres entre os 50 e 54 anos apresentam o pico, digamos, da taxa de suicídios, e também num outro estudo feito no Reino Unido chegou-se à conclusão que a menopausa era responsável por cerca de 14 milhões de dias de trabalho perdidos, o que é bastante. Portanto, realmente as alterações humorais, as alterações da saúde mental, comportamental e emocional pertencem a esta fase. No entanto, apesar dos números que falam por si, acaba por ser um tema que não tem merecido a atenção suficiente e mesmo colegas nossos acabam por não olhar com, se calhar, a sensibilidade que deveriam. Na verdade, o risco de doença psiquiátrica na mulher menopausa é de cerca de 20%. E, portanto, não é motivo de vergonha, não é motivo de insegurança. Falar disto deve ser, sim mesmo, um forte motivo para pedir ajuda a quem sabe ajudar. E entre estes sintomas psiquiátricos, o que é que temos? Bom, temos irritabilidade, a labilidade emocional, a senhora está bem disposta, passou a estar irritada, a tristeza, a depressão, perturbações do sono, as dificuldades de concentração, aquele brain fog, que é a senhora realmente parece que perdeu a memória, a falta de meditação, e depois alguma coisa que eu não posso deixar de falar, mas que não é, graças a Deus, do dia-a-dia, que são psicoses, como é o caso da esquizofrenia, que estiveram encapotadas até à altura em que a senhora entra em menopausa e, portanto, não sei até que ponto até está relacionada ou não com a falta de estrogénios. E porquê que há todas estas alterações? A primeira coisa, que é evidente, é a baixa de estrogénios. Nós sabemos que com a baixa de estrogénios há baixa de serotonina. E, portanto, sabemos que teremos mais tendência para este tipo de alterações, além de que relembra o papel neuroprotetor dos estrogénios. Depois é uma fase da vida da mulher em que há alterações psicossociais, são os meninos que saem de casa, é o síndrome do vazio, são os divórcios de meia-idade, a senhora começa, digamos, a lutar contra a sua imagem física que está alterada e com a qual não se sente bem, ou porque está mais gordinha, ou porque tem mais rugas. A responsabilidade no local de trabalho, sentir-se, digamos, ultrapassada pelos mais jovens no seu local de trabalho. E depois também sabemos que há uma baixa dos níveis de melatonina e, portanto, as senhoras tendem a dormir pior porque lhes falta a hormona do sono. E também chamar a atenção para uma coisa, que quando há uma história prévia, por exemplo, de neuroses na altura de um pós-parto ou uma disforia pré-menstrual, há maior tendência a termos estas alterações na menopausa. Pronto, depois desta pequena introdução, só para fazer um bocadinho o ponto da situação, eu gostava muito de ouvir o ponto de vista de uma psiquiatra experimentada e saber se na sua prática clínica é uma coisa com que se sente muitas vezes confrontada. As senhoras na menopausa procuram um psiquiatra porque se sentem não a mesma pessoa, calma, bem disposta, de idades mais jovens, mas sente todo um conjunto de sintomas que a fazem sentir-se mal. E como é que vamos abordar, como é que trata o exercício físico, o sono, a alimentação, vão ter alguma, digamos, algum papel na ajuda destas senhoras? E, portanto, era isso que eu lhe queria perguntar e estou mesmo com muita vontade de ouvir o que é que uma psiquiatra tem para nos dizer, porque muitas vezes as pessoas dizem
Não, quer dizer, esta é uma fase, passa, isto faz parte, tem que se aguentar, e eu sinceramente acho que não se tem que aguentar. É muito importante isso que disse. Em geral, as pessoas não me vêm procurar pela questão da menopausa e dos sintomas que daí surgiram. Isso vai surgindo na colheita da história clínica porque as pessoas não fazem essa associação. Ou seja, quando têm sintomas depressivos, quando têm perturbação do sono manifesta com disfunção, as pessoas vêm procurar por esse motivo. E muitas vezes na colheita da história que eu percebo que há ali um período de perimenopausa com outros sintomas associados que interferem muito no sono e muito na ansiedade, não é? Deve ser muito desconfortável de repente as pessoas terem aqueles calores súbitos, não é? E estão no seu local de trabalho e começam a suar como não sentir ansiedade. Como é que eu vou esconder isto do resto? Porque as pessoas sentem esta Há uma necessidade vergonha. de esconder. Sim, há uma vergonha. E também não se fala. Porque eu devo dizer que a menopausa vai acontecer a todas as mulheres, mais cedo ou mais tarde. E é uma boa notícia, quer dizer que estão vivas. É uma boa notícia, é um processo do envelhecimento e, felizmente, na maior parte das situações, até é um processo normal que vai decorrendo com alguns sintomas, como falamos, mas com sintomas que até são facilmente, se falados, se conversados, aceites E ultrapassados. Exatamente, ultrapassados sem grande investimento, sobretudo terapêutico, muito com investimento em termos de cuidados de saúde diários que todos devemos ter, ou seja, uma vida mais funcional, mais saudável, né? Quer em termos de alimentação, que falou que é muito importante, quer em termos de exercício físico, quer em termos de regras de higiene do sono, não é? Quer em Quer-nos explicitar termos de melhor. prazer. Muito bem, eu ia também depois abordar exatamente, digamos, o papel do sexo também em mulheres, digamos, mais várias. Mas gostava que nos desse aqui algumas dicas para essa higiene do sono, que é o mal amado, é o pouco respeitado e que realmente no nosso dia-a-dia, se a gente tiver que roubar alguma coisa, é no sono. Quer dizer, acabamos sempre por comer, acabamos sempre até por arranjar tempo para ir fazer exercício físico, mas se tivermos que roubar alguma coisa, é no sono. E a perturbação do sono é das queixas mais frequentes nas mulheres a partir dos 45 anos. Muito ligado a esta questão hormonal, muito ligado à nossa vida rápida que hoje em dia temos e ao roubar tempo ao sono. E também muito ligado a esta questão das redes sociais, dos telemóveis, da televisão, dos computadores, que nós, como durante o dia não temos muito tempo, aproveitamos o final do dia para estar Certo. e que são prejudiciais para um bom sono. Portanto, quais são as regras ideais? Ir meia hora, uma hora a meia hora. Eu acho que meia hora é mais fazível. Fazível. Mas Certo. meia hora antes de deitar, as pessoas devem desligar tudo o que é aparelhos, tudo o que é televisão, tudo o que é computadores, tudo o que é telemóveis. Até podem pôr o seu despertador no telemóvel, mas não deve estar Dentro do sítio onde dormem. sobretudo visível, não é? Não deve estar ali ao lado para quando se despertarmos vamos logo ver que horas são, que é uma coisa que não devemos fazer, porque microdespertares são normais, nessa fase ainda há mais microdespertares e, portanto, aí vamos mesmo acordar se estivermos a ver a hora e ter consciência. Portanto, é meia hora antes, desligar tudo, ir para a casa, preparar-se, que eu acho que meia hora dá tempo para isso, preparar-se seria também a hora do suplemento de melatonina, se as pessoas não é, Deve ser tomado meia hora antes de ir para a cama. Exatamente, portanto seria essa fase, não é? Desliga-se tudo, toma-se a melatonina e vai-se preparar. Às vezes isto é muito variável de pessoa para pessoa, portanto um banho de água tépida até ajuda, mas há pessoas em que ficam mais estimuladas Certo. nesse sentido. E portanto é fazer todos os rituais que fazem antes de deitarem e depois deitarem-se. Eu costumo dizer que na cama o que se pode fazer é ler livros, não revistas, que também são feitas para ser estimulantes. Exatamente. E portanto ler livros que ajuda nas pessoas que têm mais dificuldade em adormecer. Habitualmente, nesta questão da menopausa e perimenopausa, o problema não é tanto em adormecer, é depois na manutenção do sono. Os tais microdespertares. Exatamente. Que às vezes são macrodespertares. Sobretudo porque muitas vezes também há uma maior eminência urinária, portanto as pessoas acordam por urinar, o que antes não acontecia, não é? Depois acordam mais cedo e não conseguem retomar o sono e depois surgem todas as preocupações que todos nós temos no dia a dia, as mulheres são muito ricas nisso, que é fazer as compras, preparar, não é? Mentalmente, o que é que preparar o dia seguinte, o que é que falta, o que é preciso para os filhos, não é? As dificuldades que têm no dia a dia, que nessa altura, nessa fase da vida, são diferentes ou começam a ser, e é muito esta questão que falou dos filhos que saíram de casa, das maiores exigências no local de trabalho, às vezes casamentos ou relações que não funcionam tão bem, quer por esta questão da relação sexual e das inibições com as mudanças no corpo, quer também por as alterações que surgem
mais em termos de líbido e em termos de também baixa, exatamente, claro. Que baixa todo o desejo e toda a disponibilidade para a sexualidade, o que também interfere nas relações. E, portanto, há muitas preocupações que vão surgir nessa altura e vão dificultar o retomar do sono. Também não nos podemos esquecer que há uma tendência com a idade para diminuirmos as horas de sono. Correto. E eu li recentemente, e parece que faz algum sentido, que as hormonas do sono, como a melatonina e a serotonina, nomeadamente, elas vão diminuir para metade depois da meia-noite. Portanto, será que podíamos incluir nessa higiene do sono as pessoas tentarem dormir de alguma forma entre as 10h30 e as 11, 11h30 no máximo, para, no fundo, aproveitar ainda um nível alto de hormonas do sono que propiciam o sono? Sobretudo na melatonina isso acontece, e no inverno é mais difícil porque também está ligado à luz do dia. Claro. E, portanto, é um bocadinho mais precoce o pico. E, portanto, devíamos nos deitar no inverno um bocadinho mais cedo, um bocadinho como faziam os antigos, não é? Que deixava de haver luz e andam as pessoas... Certo. Mas de todo em todo, e nós às vezes temos isso, tivermos mesmo que trabalhar à noite, nomeadamente no computador, em que esta luz azul entra na nossa epífise e baixa drasticamente a melatonina, há um conselho que eu costumo dar, que é usar os óculos, mesmo que não sejam graduados, com os filtros, com ecrã de luz azul, pelo menos para não nos despertar e realmente não irmos para a cama completamente despertos. Mesmo assim, eu acho que meia hora antes... Que é para descansar o cérebro. Sim. Vamos preparar, não é? Tirar a maquilhagem, vestir e assim. Portanto, meia hora antes dá-nos tempo para desligar um pouco desta luminosidade, deste estímulo todo que é criado pelo Sr. Thomas Edison, que nos roubou as tais 2 horas de sono em média. Foi ótimo, mas teve esta problemática. E também acho que é importante, nessa higiene do sono, tentar acordar mais ou menos à mesma hora. Portanto, não brincar muito com os horários para a frente e para trás e haver essa tal, mais ou menos vamos para a cama à mesma hora e vamos levantar mais ou menos à mesma hora. Isso é mesmo muito importante. Nas regras de higiene do sono, o horário de se deitar e levantar, não é, deve ser cumprido e deve ser mais ou menos à mesma hora. Claro que em situações festivas são exceções, claro. Portanto, não devemos ser fundamentalistas nunca, exatamente, claro, como é evidente. Mas é mesmo muito, muito importante e que durante a semana isso é muito fazível, não é? Porque exatamente. Os nossos horários são muito semelhantes, exceto as pessoas que trabalham por turnos. Exatamente. E, portanto, não trabalhando por turnos, nós temos essa possibilidade de nos deitar mais ou menos sempre à mesma hora e levantar sempre à mesma hora. E se calhar mais 2 coisas, estava-me aqui a lembrar, que era evitar fazer exercício físico à noite, porque também nos desperta, não é? E a alimentação, exatamente, evitar as refeições copiosas junto da hora. Em relação ao exercício físico, é mesmo variável de pessoa para pessoa. Portanto, eu digo, às vezes as pessoas só têm essa possibilidade de fazer exercício físico ao fim do dia. E o que eu digo é experimentar. Se fazendo o exercício houver uma perturbação do sono, então tem que o fazer de manhã. Correto. Se não houver, pode manter ao fim do dia. Okay. Agora, o que é sabido é que a cafeína não deve ser feita durante o período da tarde e o período da noite. Correto. Não é? Isso é outra coisa importante. Que interfere muito no sono, mesmo naquelas pessoas que dizem eu durmo na mesma com café. Não vão dormir com a mesma qualidade. Não é, exatamente. A qualidade do sono não se mantém e a primeira fase do sono profundo não é tão eficaz. E, portanto, isso depois reflete-se no cansaço matinal. E as bebidas alcoólicas à noite, que são também muito prejudiciais. Interferem com a qualidade do sono. Interferem muito com a qualidade do sono. Era isso mesmo, Raquel. Eu acho que ficou bem claro a importância do sono, de respeitar o sono e de perceber que realmente com a idade há perturbações do sono e, portanto, nós temos que dar uma ajuda para resolvê-las. E uma coisa muito importante do sono é que muitos dos outros sintomas surgem na consequência da perturbação do sono. Não surgem só na consequência da baixa de ansiedade, a irritabilidade. E a confusão, aquela questão do esquecimento, da dificuldade na fluência das palavras, vem muito um não descansar. Importantíssimo. Muito obrigada, porque acho que realmente isso tem que ficar bastante claro. Agora, já mais puxando a brasa para a psiquiatria, onde é que estará o papel de antidepressivos, de uma, de uma gabapentina, de uma pregabalina? Evidentemente tem aqui sempre uma consulta de psiquiatria para ser feito o diagnóstico e orientar. Muitas vezes as pessoas têm medo de tomar. Umas vezes exagera-se na prescrição, quando nós podemos realmente, com uma série de medidas de higiene no dia-a-dia, evitar. Mas às vezes, se calhar, é mesmo necessário, pelo menos durante algum tempo. Quer-nos dar assim uma ideia, digamos, do que é que a gente pode fazer quando estes sintomas são realmente graves? Os sintomas, assim, importantes que nos obrigam a tratar são mais sintomas depressivos e ansiedade. Todos os sintomas, às vezes a perturbação do sono, todos os sintomas causam disfunção no dia-a-dia. E
Eu vou aprendendo muito desde que me iniciei neste estudo da menopausa e dos sintomas que vão surgindo e da interferência, porque, volto a dizer, as mulheres em geral não falam sobre eles, nem fazem essa ligação e até preferem não falar da menopausa, como são muito poucas as mulheres que chegam a falar e a dizer, desde que eu iniciei o E muitas vezes, e sabe bocado muito bem, não relacionam. Entraram realmente numa nova fase, começam a sentir coisas esquisitas, nunca se lembram que aquilo é da menopausa e da falta de estrogênios, etc. Não relacionam. Mesmo os estudos que existem são feitos ao contrário. Ou seja, porque é que há mais depressão nas mulheres a partir dos 50 anos, porque é que há mais deterioração cognitiva a partir dos 50 anos, e portanto vão estudar isso e percebem a ligação com a menopausa. Pois, mas nunca começam nela. Nunca começam nela os estudos. Não é? Hoje em dia já há uma preocupação, mas é muito recente. Sim, porque eu acho que assim, todos nós crescemos sem grande literacia sobre a menopausa. Não é uma coisa de que se fala, porque para já não é agradável. Segundo, era assim um bocadinho um assunto tabu. Muito menos os homens foram, digamos, treinados para perceber que isto eram alterações nas mulheres expectáveis e que, e aí é que eu também queria transmitir esta mensagem, são tratáveis. Isto não é cruzar os braços e dizer isto é uma coisa da idade e vamos ter que aceitar. Não, não. Nós podemos efetivamente fazer coisas que vai desde só o exercício físico, o sono, a nutrição, etc., mesmo até a medicação, que até uma terapêutica hormonal de substituição, desde que seja aceito pela senhora, pode durante um tempo baixar muito, com o aporte de estrogénios, este tipo de sintomas. Mas ela pode não querer, pode não ter indicação e, portanto, temos todas as outras coisas que podemos fazer, nomeadamente durante algum tempo, por exemplo, um antidepressivo, durante algum tempo, orientada. O que é que todos os estudos revelam? Que realmente há um aumento destes sintomas, quer os sintomas depressivos, quer os sintomas ansiosos. Muitas vezes sem uma depressão propriamente dita, ou quadro depressivo, ou sem uma perturbação da ansiedade com critérios para diagnóstico, mas com sintomas que existem e que interferem na vida destas mulheres. E tudo indica sempre que é melhoria desta questão, como falou a professora Alexandra muito bem, a questão de uma vida mais saudável, com exercício físico, com cuidados alimentares, com regras de higiene de sono. Este é sempre o primeiro ponto. Certo. Não é? Sempre. Claro que se aparece alguém com um quadro depressivo, nós vamos tratar este quadro depressivo. Isto tem a ver muito com os tempos, não é? Ou seja, toda a literatura aponta para uma substituição, para uma terapia hormonal de substituição. Não é? E começar sempre por aí. Só que em termos de tempo, muitas vezes nós não temos, porque são sintomas muito disfuncionais, certo. Às vezes com ideação suicida. Certo. Aliás, sabe-se que há um aumento da ideação suicida nas mulheres a partir dos 45 anos, substancialmente, às vezes aumentando em 4 vezes o risco em mulheres com história prévia de depressão e, portanto, não podemos negligenciar isto. Portanto, se há um quadro depressivo, nós vamos medicar, mesmo sabendo que, se calhar, a terapia hormonal de substituição ia resolver. Sim, mas muitas vezes as pessoas não querem, têm medo, há alguns riscos, e ao tempo, por exemplo, não deveríamos considerá-la depois dos 60 anos, quando já estão há mais de 10 anos em menopausa, quando têm fatores de risco, e podem, única e simplesmente, não querer. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho medo, eu não quero tomar, e tudo bem, há alternativas, desde, digamos, do estilo de vida até algum tipo de medicação que pode vir a ajudar e, obviamente, sempre orientada por um psiquiatra. E agora falava-lhe também de um tema também pouco abordado, até porque há alguma vergonha e pouco à vontade, que é o sexo na menopausa. É verdade que há uma baixa da libido, é verdade, eu costumo dizer, há um desvio androgénico na menopausa, mas é à custa da androstenediona e não da testosterona, com grande pena das mulheres. Mas, na verdade, a libido realmente diminui, mas, por outro lado, com a saída dos filhos de casa e tudo, o casal está também já com mais tempo para ele e muito mais à vontade. Portanto, gostava que me falasse um bocadinho da importância do sexo na menopausa, que às vezes as senhoras não querem porque lhes dói, e aí a gente também pode, em termos de ginecologia, digamos, cuidar do sino gênito urinário da menopausa, onde está a secura vaginal, a falta de lubrificação, etc. Mas também, lá está a parte mais psicológica, que é esta baixa da libido, e muitas vezes, lá está, não gostar da sua imagem corporal, porque estão mais gordinhas, porque já têm mais rugas, já não têm, digamos, a aparência que tinham quando eram mais novas, que as tornam um bocadinho inseguras nesta abordagem para com o companheiro. O que é que eu acho? Realmente há uma diminuição da libido,
é uma questão que não é sempre referida. Aliás, como vocês sabem, os antidepressivos agravam Também, essa diminuição muito da bem. libido. E muitas vezes, quando eu discuto os efeitos laterais da medicação, quando vamos pensar, pensando sempre nos que dão menos, mas a verdade é que, mesmo dando menos, todos podem dar, o que acontece é muitas mulheres não verem isso como um problema. Pois, Não é? é verdade. Ou seja, queixam-se da relação do casal, mas não veem isso como um problema. É quase como se desistissem. Portanto, já não sentem essa necessidade. Digamos, podemos chamar quase um sintoma psiquiátrico, é essa desistência, a falta de motivação. E, portanto, isso também tem que ser trabalhado muito por elas próprias para contrariar. Exatamente. E mesmo em termos de consulta, não é? Que é muito perceber se era bom, não precisa deixar de ser bom. Passa a ser diferente. Exatamente. Então, vamos pensar como é que podemos aumentar a cumplicidade do casal. E muitas vezes tem a ver com o tempo juntos, não obrigatoriamente orientado para a vida sexual, mas para o casal, que isso vai aumentar a proximidade, a intimidade, e depois tudo é mais fácil de correr. Não é? Porque se a intimidade for boa, não é? A sexualidade é muito melhor. Claro. Mesmo que não Sem seja dúvida. exatamente igual ao que era antes. As pessoas também já não são iguais. Nós não gostamos hoje da mesma coisa que gostávamos há 20 anos atrás. Evoluímos, portanto, Claro, há e, toda portanto, uma evolução e tem que ser adaptação. aceita e uma adaptação. Claro. Exato. Aliás, Muito nós, importante. seres humanos, somos o exemplo acabado da adaptação. Claro. Raquel, foi mesmo um gosto tê-la connosco e falarmos destes vários aspectos que me parecem importantíssimos. Acho que a mensagem deste podcast, um bocado a quatro mãos, a duas vozes, é o de perceber que estas alterações comportamentais, emocionais, de saúde mental, que são, já sabemos, limitativas, que são incomodativas, que têm solução e não há que tentar resolver sozinha. Exatamente. Há realmente uma mão diferenciada, profissional, que sabe como ajudar. Sobretudo é perceber que todos os sintomas que causam disfuncionalidade e desconforto, porque às vezes nós continuamos na nossa vida a dia, no nosso dia a dia a continuar a fazer as coisas que fazemos habitualmente, mas de uma forma desconfortável. E não é preciso. Não é de todo Pode-se preciso. atuar, às vezes com alterações muito simples. Muito simples, muito exatamente. simples. E o falar das coisas também desmistifica. Porque as Falar pessoas com sentem quem sabe, vergonha falar de com o próprio companheiro. Quer dizer, Exatamente, importantíssimo. importantíssimo. E desmistificar, falar, não é? Brincar com as situações, Até perceber que brincar as com a coisas situação, com alguma- vão sendo diferentes e que nós temos que nos adaptar, adaptar, por exemplo, como falamos da questão alimentar, criar essas adaptações em conjunto, não é? Isso é cumplicidade, não é? E, portanto, eu acho que esse é o caminho, é sempre este, é o de Cumplicidade comunicar. e comunicação. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Foi mesmo um eu. gosto tê-la cá connosco, Raquel. Obrigada. Muito obrigada.